2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Os amados acharam? Diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Todos, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Todos, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Vamos orar? Nosso Deus e amado Pai, nós bendizemos o Teu nome, Senhor, e de forma humilde e com temor, nós pedimos, Pai, que o Senhor fale conosco. Me ajuda, Senhor, na transmissão dessa mensagem. Uma mensagem, Pai, que não é fácil, mas que eu te peço, Senhor, me ajuda, não permita que eu atrapalhe, meu Pai, de deixar a Tua mensagem, o Teu recado, a Tua noiva. Pai amado, abençoa cada um dos meus irmãos aqui. Nos ilumina, Senhor, na transmissão e na recepção. Abre o nosso entendimento, o nosso coração, nos dá, Pai, espírito de sabedoria e discernimento, e que o Senhor fale, Pai, a realidade de cada vida que aqui está. Essa é a nossa oração, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Queridos, a maior parte da igreja brasileira adota como visão escatológica, ou seja, uma visão doutrinária que fala acerca das últimas coisas ou do fim dos tempos, aquilo que os teólogos dizem que é o dispensacionalismo pré-tribulacionista. Vou logo de pronto dizer aos irmãos que nós não cremos nessa linha teológica que fala acerca da escatologia, da maneira como eu vou expor a partir desse momento. O que é que significa o dispensacionalismo? O dispensacionalismo, irmãos, crê em um milênio literal. Nós não cremos dessa forma. O dispensacionalismo, irmãos, crê num arrebatamento secreto e num arrebatamento diferente da segunda vinda de Cristo, que eles afirmam, defendem que a segunda vinda de Cristo ocorrerá antes da grande tribulação. Irmãos, quem crê no dispensacionalismo pré-tribulacionista acredita que a igreja não passará por esse período chamado de grande tribulação, que a igreja não passará
sendo perseguida pelo governo do anticristo. Por quê? Porque, como o nome já diz, dessa linha teológica, dispensacionalismo pré-tribulacionista, a igreja será arrebatada antes da tribulação. Eles também defendem, irmãos, que ao final da grande tribulação, a igreja será vitoriosa, porque Cristo voltará, irmãos, derrotará o anticristo e reinará por 1000 anos na terra. Irmãos, essa é a crença dispensacionalista, pré-tribulacionista, que predomina entre muitos cristãos no Brasil. Só que quando nós estudamos, amados, a palavra de Deus com zelo, com afinco, nós percebemos que a escatologia bíblica, ela não segue essa linha de interpretar o fim dos tempos, como eu acabei de expor. O que é que nós cremos, irmãos? Nós cremos em um milênio que não é literal, num milênio que já começou. Esse milênio, ele se dá entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, irmãos, e nós defendemos que o reino de Cristo, ele já foi inaugurado com a vinda do Senhor. Ou seja, quando o Messias, irmãos, ele assumiu a forma humana, começou, irmãos, o reino do Senhor sobre a face da terra, a chegada do reino de Cristo, do reino dos céus, com a pregação do Evangelho na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o reino já foi instaurado. O milênio já começou. O arrebatamento da noiva de Cristo não será um evento secreto. Ele ocorrerá quando Cristo voltar, porque ele será o resgatador do seu corpo, da sua igreja, da sua noiva. E isso, irmãos, o arrebatamento e a vinda de Cristo acontecerão ao mesmo tempo. São eventos, irmãos, conjugados. E o que vai acontecer é que esses eventos ocorrerá após a grande tribulação. O que é que nós defendemos, irmãos, como amilenistas? Nós defendemos que a igreja de Cristo, ela é militante. Ela é uma igreja visível sobre a face da terra. E o que acontece, irmãos, é que essa igreja passará pela grande tribulação. Essa igreja, irmãos, ela passará a perseguição do governo do anticristo. Ela passará, irmãos, por um período de dores, como o Senhor alertou aos discípulos no sermão profético de Mateus, capítulo 24. Ou seja, a igreja vai ser perseguida. O fim, irmãos, da tribulação vai ser quando Cristo voltar. Ele vai arrebatar o seu povo. É essa visão que nós cremos, irmãos, como reformados, como calvinistas, como igreja presbiteriana do Brasil. Meus irmãos, acerca desse assunto, o apóstolo Paulo, ele escreve a sua segunda carta aos Tessalonicenses. E ele escreve entre os anos 50 e 52 depois de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele tem um objetivo claro com essa carta para aquela igreja, irmãos, e é esclarecer mal entendidos e oferecer consolo a uma igreja que está confusa e perturbada por causa de falsos ensinamentos. O que é que acontece aqui, irmãos, para que os amados entendam o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses? O apóstolo Paulo, irmãos, ele está escrevendo para uma igreja que está sofrendo com um erro doutrinário. Entrou naquela igreja falsos profetas, falsos mestres, até carta forjada aquela igreja recebeu, pregando, irmãos, uma distorção como doutrina. E a distorção é: Cristo já voltou, Cristo já veio, Cristo chegou.
E o que é que está acontecendo com aquela igreja, irmãos? Aquela igreja está sofrendo o perigo do engano. Aquela igreja está sendo enganada por falsos mestres, falsos profetas, e uma carta, irmãos, que não procede do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo está alertando aquela igreja, como faz conosco, irmãos, sobre 3 terríveis perigos que a igreja já começou a enfrentar, e esses perigos vão se intensificar ao longo do tempo. Se você observou com zelo a leitura da Escritura, o apóstolo Paulo fala no versículo 3 sobre o engano, e ele fala sobre 2 sinais claros que vão antecipar ou vão vir antes da vinda de Cristo. Ele fala da apostasia, e ele fala da revelação do homem da iniquidade, o iníquo, que o apóstolo João o chama de anticristo. Então, qual é a preocupação do apóstolo Paulo? É falar para aquela igreja, irmãos, e para nós, que antecederão a vinda de Cristo 2 sinais. Mas é fato, a igreja já luta desde já com o perigo do engano. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele está alertando aquela igreja para ler os sinais, mas não somente, irmãos, para discernir o tempo. O apóstolo Paulo, ele está dizendo para aquela igreja: leiam os sinais para que vocês se preparem e sejam zelosos com a alma de vocês, com a vida espiritual de vocês, porque perigos virão, e esses perigos serão sinais da volta de Cristo. Por isso, nessa noite, eu quero meditar com os amados sobre firmes contra o engano, a apostasia e o anticristo. Mas só que hoje, irmãos, eu vou tratar só de um aspecto desse. Por isso, aí na projeção tem parte 1, tá certo? Vou tratar de um único perigo, que é o perigo do engano. Veja aí a leitura do versículo 1 ao 3, eu vou ler na Nova Almeida atualizada. O texto diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, irmãos, o que é que o apóstolo Paulo já está nos ensinando aqui? Que o dispensacionalismo pré-tribulacionista está errado. Porque o apóstolo Paulo, o que é que ele faz? Ele liga a vinda de Cristo à nossa reunião, a reunião da igreja com Cristo. Então ele está dizendo: olha, se eu não ligar a vinda de Cristo com a reunião da igreja, com o Senhor que vem sobre as nuvens, essa doutrina já está errada. Olha a continuação do texto. Pedimos, veja o verso 2, que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Veja o versículo 3, é isso que motiva o primeiro ponto do sermão. Ninguém, de modo nenhum, os engane. E muitas igrejas têm sido enganadas. E muitos crentes têm sido enganados. Olha a continuação do versículo 3. Porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. A preocupação do apóstolo Paulo aqui é com o que, irmãos? Alguns cristãos da igreja de Tessalônica estavam acreditando, irmãos, que o dia do Senhor já havia chegado. O texto coloca dia do Senhor com D maiúsculo, significando o que, irmãos? Esse dia não é simplesmente o domingo.
Esse dia é o dia da volta de Cristo, quando o Senhor virá, irmãos, para juízo. E a igreja estava sendo, irmãos, ensinada erradamente que esse dia já havia chegado, ou restaria alguns poucos dias, semanas, quem sabe alguns poucos meses, para que o Senhor aparecesse sobre as nuvens no céu. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele não ensinou assim para aquela igreja. E o ensino do apóstolo Paulo era um ensino apostólico, inspirado pelo Espírito Santo. Aqui é uma falsa doutrina que entrou na igreja, irmãos, e fez estrago naquela igreja. O apóstolo Paulo, irmãos, ele começa pedindo àqueles crentes: olha, que vocês não se deixem facilmente abalar, não fiquem alarmados com esse falso ensino que alega que o dia do Senhor já chegou. Veja a preocupação pastoral do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele já nos ensina uma lição preciosa aqui. Ele ensina, irmãos, que o falso ensino, quando ele entra na igreja, o que é que ele traz à igreja? Perturbação. Irmãos, o ensino verdadeiro, ele fortalece. O ensino verdadeiro alegra a alma, porque está sendo pregado e ensinado a palavra genuína de Cristo. O falso ensino, irmãos, não traz perturbação, traz paz, traz segurança, confiança na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele está alertando a igreja: vocês estão alarmados, perturbados, desanimados, insubmissos, porque vocês se deixaram enganar. Vocês não lembraram do ensino que eu transmiti a vocês quando estava com vocês. Vocês esqueceram a tradição que eu transmiti a vocês quando estava pessoalmente com vocês. E o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui: o falso ensino, o entendimento errado da doutrina, ou até mesmo algo mais grave, se eu coloco a minha fé numa heresia, isso traz perturbação ao meu coração. Isso traz aflição à minha alma, como também perturba a igreja que é de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele está preocupado com isso. O apóstolo Paulo, ele está tão preocupado, irmãos, com a perturbação da mente e do coração daquele povo de Deus em Tessalônica, que ele diz assim, no versículo 2, que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados. Veja o que aconteceu com a entrada do falso ensino. Perturbou a igreja de Tessalônica. Após ele dizer isso, irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai falar que esse ensino veio por 3 fontes. Já aí, irmãos, a gente percebe o quê? O falso ensino pode vir, irmãos, de todos os lados. O falso ensino, irmãos, ele pode chegar à igreja por várias vias. O apóstolo Paulo destaca 3 aqui. Ele fala quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se fosse nossa. Olha o que é que ele está dizendo: que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Veja, o apóstolo Paulo, ele está pastoreando por meio de uma carta assinada por ele, autenticada por ele, sinalizada por ele. Nós vamos ver esse versículo que fala sobre isso. E o apóstolo Paulo, ele está preocupado com o modo de pensar daquela igreja. Veja, o apóstolo Paulo ensinou corretamente a igreja. E ele diz: eu estou preocupado porque vocês estão mudando a forma de pensar.
Vocês estão mudando de um pensamento correto, bíblico, para um pensamento errado. Por isso ele diz assim, que vocês não se deixem demover facilmente no seu modo de pensar. Porque enquanto eu estava aí, vocês estavam pensando corretamente, porque eu ensinei Cristo. Mas por causa de falsos mestres, apóstolos e profetas, a igreja estava mudando o modo de pensar. E o que é que o apóstolo Paulo, irmãos, ele está dizendo quando esse falso ensino chegou por Espírito? Os comentaristas, irmãos, dizem que possivelmente uma pessoa se levantou no meio daquela igreja. E uma pessoa se levantou no meio daquela igreja, dizendo ser possuidora de uma mensagem inspirada. Ele se levantou no meio daquela igreja, irmãos, com autoridade, se dizendo voz profética, sem ser. Por que, irmãos? O apóstolo Paulo está dizendo, quer por Espírito. Porque aquela pessoa que se levantou na igreja como um profeta, como voz profética, estava ensinando algo que estava contradizendo a palavra de Deus. E por estar contradizendo a palavra de Deus, quem se revelou no meio da igreja foi um falso profeta. Aí logo em seguida ele fala de outra fonte. Ele diz assim, quer por palavra. Isso significa, irmãos, que uma pessoa também se levantou na igreja, atraindo, irmãos, a atenção para si e se portando perante a igreja como um mestre, como aquele que detém a hermenêutica correta sobre a chegada do dia do Senhor. E o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, para aquela igreja, não deem ouvidos quando um falso mestre fala algo para vocês que vai contradizer a palavra do Senhor. Por quê? Porque possivelmente aquele que se levantou na igreja como um mestre diz o seguinte, olha, eu tenho o ensino de fato apostólico, porque eu ouvi Paulo falar assim. Eu presenciei o apóstolo Paulo ensinar de determinada forma e dar o sentido do ensino, por isso eu estou falando para vocês que é assim que a gente deve entender, o dia do Senhor já chegou. Mas todo ensino que contradiz a Escritura é um falso ensino. E todo aquele que se levanta para ensinar o que contradiz a palavra é um falso mestre. E o apóstolo Paulo vai falar, irmãos, sobre a terceira fonte. Quer por carta. E aqui, irmãos, é extraordinário, porque o apóstolo Paulo, ele finaliza essa carta dizendo, irmãos, a forma como aquela igreja deve entender que uma carta parte dele. Veja, o apóstolo Paulo está dizendo, quer por carta. O que é que nós entendemos, irmãos? Chegou uma carta naquela igreja, falsamente assinada pelo apóstolo Paulo. Porque o que é que ele diz? Como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Então, uma pessoa escreveu uma carta para a igreja, forjou a assinatura do apóstolo Paulo, e essa carta chegou como, entre aspas, uma epístola com autoridade apostólica. E o apóstolo Paulo diz, essa carta não procedeu de mim. Essa carta não saiu da minha pena. Eu não assinei. Eu não coloquei o meu símbolo para vocês identificarem a carta. Olha que coisa extraordinária. Abra sua Bíblia, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 17. Olha o zelo apostólico do apóstolo Paulo, irmãos. Olha o que diz o versículo 17 do capítulo 3. A saudação é de próprio punho. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele está dizendo, olha, essa carta que entrou no cano como a segunda epístola aos Tessalonicenses,
sou eu que escrevi. Essa carta saiu da minha pena. Veja, eu estou assinando de próprio punho. Aí, irmãos, depois dos 2 pontos vem o quê? Paulo. Então, Paulo está dizendo o quê? Eu estou assinando a carta. Agora, olha que coisa extraordinária. A sabedoria que o povo de Deus deve ter. O apóstolo Paulo diz assim: este é o sinal em cada carta. Significa o quê? O apóstolo Paulo, irmãos, quando ele emitia uma carta à igreja, ele assinava e ele colocava um símbolo para a igreja identificar que a carta era de autoria dele e veio dele. Olha o que diz o texto: este é o sinal em cada carta, é assim que eu assino. Olha que coisa extraordinária. O apóstolo Paulo diz: olha, chegou uma carta que não tem o meu símbolo, não tem a simbologia da minha assinatura, não tem a minha carta, a minha assinatura não partiu de mim. Então, se levantou naquela igreja, irmãos, um escrito que se passou por ser apostólico, mas que na verdade não era. Então, observe, aquela igreja sofria o que, irmãos? Sofria a investida de Satanás por intermédio de um falso profeta, de um falso mestre e de um falso apóstolo. E o apóstolo Paulo está o quê? Prevenindo aquela igreja. Veja, nós já falamos o erro doutrinário, nós já tratamos das fontes por meio das quais esse erro entrou na igreja. Agora nós vamos falar do estrago que o ensino causou naquela igreja. E o estrago, irmãos, é que aquele ensino chegou ao coração de alguns e provocou desânimo. Uma parte da igreja de Tessalônica ficou extremamente desanimada na sua fé. O dia do Senhor chegou e eu não estava preparado para isso. Isso trouxe uma fraqueza espiritual na igreja, irmãos. Um esmorecimento na fé. Por outro lado, sobre a vida de outros, trouxe desordem, porque muitos ficaram insubmissos e até saíram dos trabalhos, cruzaram os braços em relação às suas obrigações, porque o dia do Senhor já chegou. Não tem necessidade de eu trabalhar e cumprir as minhas obrigações. Veja o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Eu queria que a pessoa da projeção colocasse aí, 1 Tessalonicenses 5, 14. Olha o que diz o texto. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada. Os comentaristas dizem, essa desordem é fruto do falso ensino. Olha a continuação do versículo. Consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Irmãos, os desanimados aqui de 1 Tessalonicenses 5,14 sentiam-se despreparados para a chegada de Cristo. Os insubmissos viviam desordenadamente, porque concluíram que por causa da chegada do dia do Senhor, não havia motivo para permanecerem trabalhando. Qual é a preocupação do apóstolo Paulo? Acertar, calibrar a visão daquela igreja para o que é correto. Por isso, dê uma olhada, 2 Tessalonicenses 2,3. Volte para o nosso texto. Olha como é que ele começa. Ninguém, de modo nenhum, os engane. A prova, irmãos, de que o Senhor, Cristo Jesus, não havia chegado na igreja, é porque, irmãos, fatos que vão anteceder a sua volta ainda não ocorreram. E o apóstolo Paulo está chamando a atenção daquela igreja. Olha a continuação do versículo 3. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto, ou seja, a volta de Cristo, não acontecerá sem primeiro que venha a apostasia.
nós vamos falar da apostasia e do anticristo na parte 2 desse sermão. Mas só para os irmãos entenderem, irmãos, a apostasia não vai ser a descrença de alguns, vai ser um engano de muitos. Muitos irmãos não vão crer em Cristo e ainda mais vão se rebelar, vão sair da igreja e vai haver uma grande perseguição dos crentes em Cristo. E isso é a preparação do quê? É o que os estudiosos falam, é a preparação, é a construção do palco para a chegada do homem da iniquidade, o homem da perdição, o iníquo, ou como o apóstolo João fala, o anticristo. Então o apóstolo Paulo, ele está dizendo, olha, primeiro vem a apostasia, depois vem aquele chamado homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo, como João está alertando as igrejas espalhadas através de suas epístolas. O apóstolo João fala do anticristo em 1 João 2, versículos 18 e 22, 1 João capítulo 4, versículo 3 e 2 João 1, 7. Irmãos, o homem da iniquidade e o anticristo são a mesma pessoa. O mistério da iniquidade é o mesmo que o apóstolo João chama o espírito do anticristo. E o apóstolo João e Paulo estão casados nisso, irmãos, porque o Espírito Santo está alertando a igreja. O mistério da iniquidade já opera hoje no mundo. E o espírito do anticristo está atuando para levar a igreja à destruição. Só que ele é um derrotado em Cristo Jesus. Irmãos, o que é que o apóstolo Paulo está fazendo? Nós estamos aqui, irmãos, defendendo para os irmãos que os irmãos estudem a Escritura, leia a palavra, venha para os cultos, venha para a EBD, faça a sua devocional, acompanhe a sua devocional com um bom comentário, estude profundamente a palavra, porque o apóstolo Paulo está lembrando àquela igreja, irmãos, os dizeres do próprio Cristo Jesus no seu sermão profético de Mateus 24. E o apóstolo Paulo está lembrando àquela igreja, veja o perigo do engano. Porque muitas vezes, irmãos, nós nos preocupamos em não sermos enganados em termos financeiros, econômicos, materiais. A gente não quer ser enganado através do WhatsApp. Mas muitas vezes a gente não se preocupa em ser enganado espiritualmente. E o apóstolo Paulo está alertando a igreja: cuidado para que ninguém vos engane. E o apóstolo Paulo está lembrando àquela igreja que ele já ensinou esse assunto para a igreja. Eu já falei para vocês sobre a volta de Cristo, mas olha como o inimigo é astuto. O inimigo levanta pessoas expertas, inteligentes, com a sabedoria, lógico, que não é do alto, é animal, terrena e demoníaca, como Tiago fala na sua epístola. Mas, irmãos, essas pessoas que têm a capacidade de enganar a igreja, eles são inteligentíssimos. O discurso é muito convincente, a oratória é perfeita, a argumentação, irmãos, muitas vezes não tem falha. E o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja: eu já ensinei isso a vocês, mas olha o perigo, a igreja caiu no engano. Olha o que é que ele diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5. Volte aí, esse versículo. Olha o que diz o texto. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? Veja, o apóstolo Paulo, aquela igreja, irmãos, aprendeu diretamente do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele ensinou à igreja sobre a volta de Cristo. Olha o que diz o versículo 15. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Irmãos, nós somos facilmente enganados.
Não se engane acerca da sua capacidade de ser enganado. Nós nos achamos, irmãos, muitas vezes inteligentes demais para cair no engano, capazes demais para não sermos enganados. Aquela igreja aprendeu diretamente do apóstolo Paulo, e mesmo assim foi enganada, e mesmo assim caiu no engano, porque o apóstolo Paulo, ele já havia tratado sobre esse assunto. E uma das lições, irmãos, que o apóstolo Paulo ele está trazendo aqui, é que o final dos tempos vai ser, irmãos, marcado por uma apostasia, e que essa apostasia vai ser, irmãos, acompanhada pelo surgimento de um que é chamado biblicamente de o iníquo. E o que é que ele vai fazer, irmãos? Ele vai agir de tal forma que ainda vai enganar a muitos que inclusive estão dentro do povo de Deus. Sabe por quê? Porque quando ele vai vir debaixo da autoridade do dragão. Ele vai vir debaixo da autoridade da antiga serpente, de Satanás, do diabo. E ele vai ser capacitado, ele vai receber poder, ele vai ser revestido do poder de Satanás para operar sinais, prodígios e enganar a muitos, e muitos serão enganados por ele. Por quê? Porque num primeiro momento, ele não vai se apresentar como anticristo, ele vai se apresentar como o próprio Cristo. Como o próprio Cristo. Por isso Paulo está dizendo à igreja que ninguém vos engane. Agora eu peço a paciência dos irmãos, a gente está caminhando para o final, para eu ler Mateus capítulo 24. Irmãos, o que é que o apóstolo Paulo ele está fazendo aqui com a igreja de Tessalônica? Ele está resgatando, irmãos, um ensino que é de Cristo, passado aos apóstolos, e que os apóstolos têm que ensinar para a igreja, e deixar, irmãos, registrado no cânon, na escritura sagrada, para que todas as igrejas locais, de todas as épocas, leiam os sinais, não é? John Stott, ele tem um livro que diz, lê o Espírito, mas também lê o mundo. Olha o que é que o Senhor Jesus Cristo diz, Mateus 24, a partir do versículo 4. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane. Olha como esse tema do cuidado da igreja em relação ao engano, ele é precioso. Cristo se preocupou, os apóstolos também se preocuparam. O que é que aconteceu, irmãos, para Cristo falar isso? Os apóstolos chegaram a Cristo, Cristo no Monte das Oliveiras, e perguntaram ao Senhor: Senhor, nos fala sobre os sinais que haverá de ocorrer na tua vinda e no fim dos tempos. E olha o que Cristo diz, Mateus 24, a partir do versículo 4. Tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Quem é que vai dizer isso, irmãos? De boca cheia para enganar muitos. O iníquo, o homem da perdição, o homem do pecado, o anticristo. Olha a continuação do texto. E enganarão a muitos. Irmãos, não vai enganar a poucos, vai enganar a muitos. Olha a continuação. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Veja, é o princípio das dores, dores que a igreja vai passar. Por isso nós não defendemos o dispensacionalismo pré-tribulacionista, porque a igreja vai passar pela grande tribulação. Olha a continuação. Vocês serão entregues
para serem maltratados, e eles o matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Que tempo é esse, irmãos? O tempo da apostasia, que está no futuro, infelizmente, da humanidade e da igreja. Olha a continuação. Muitos falsos profetas se levantarão, enganarão a muitos, e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O que é que Cristo está falando para a igreja? De escatologia pura, a doutrina do fim dos tempos, mas de uma forma autoritativa, inspirada como o Senhor, a mesma autoridade que foi transmitida aos apóstolos para ensinar aquilo que Cristo ensinou e não passar nenhuma vírgula desse ensino. Irmãos, Paulo está reproduzindo a fala do Senhor Jesus Cristo. Por isso ele diz, em 2 Tessalonicenses 2, versículo 3, parte A: ninguém, de modo nenhum, os engane. Eu quero, irmãos, concluir dizendo que nós falamos sobre firmes contra o perigo do engano. Mas o que é o engano? Eu não trouxe o conceito no início, porque eu quero que você entenda como o espírito do anticristo engana nos dias atuais. O que é o engano? O engano é o desvio da verdade. O que é o engano? O engano é o desvio que pode ocorrer, irmãos, pelo ensino de falsos mestres, ou irmãos, algo de um erro doutrinário que nós inculcamos acerca de qualquer doutrina, mas aqui, de uma forma especial, a escatologia, a doutrina do fim dos tempos. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele está falando sobre o engano. E por que tratar do engano nessa noite com vocês? Porque, irmãos, eu pedi para vocês lerem comigo o versículo 7 de 2 Tessalonicenses capítulo 2. Dê uma olhada mais uma vez. Olha o que diz: porque o mistério da iniquidade já opera. Não vai operar. Esse mistério do iníquo já opera desde agora, já opera desde o primeiro século, já opera desde a queda no jardim do Éden. Olha o que diz o texto: porque o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que o agora o detém. Essa segunda parte do versículo nós vamos estudar na parte 2 desse sermão. Mas qual é a preocupação do apóstolo Paulo? É dizer para a igreja: o mistério da iniquidade já opera. É o mesmo que o apóstolo João vai falar em 1 João 4,3. Olha o que diz o texto: e todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus, isso o quê? Que Jesus Cristo veio em carne, não procede de Deus, pelo contrário. Este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria, e que agora já está no mundo. Veja, o apóstolo Paulo está casado aqui em termos, irmãos, de doutrina com o apóstolo João. Um fala do homem da iniquidade, o outro fala do anticristo. Um fala do mistério da iniquidade, o outro do espírito do anticristo. E o que é que esse espírito faz, irmãos? Ele influencia as pessoas a caírem no engano. O que é que o espírito do anticristo faz? Ele nega a divindade e a encarnação de Cristo. Como diz João 1,
1 João 4, versículos 2 e 3. O que é que o espírito do anticristo já faz, irmãos? Promove mentiras e falsas doutrinas, fazendo, irmãos, muitas pessoas se desviarem da verdade do Evangelho. É isso que o apóstolo João diz em 1 João 2,22. O que é que o espírito do anticristo já faz na nossa época? Ele engana, ele confunde e ele desvia os crentes, espalhando enganos que parecem verdade. 1 João capítulo 2, versículo 26. Eu convido o ministério de louvor para vir. O que é que o espírito do anticristo faz? Ele cria divisão na igreja. Irmãos, ele semeia discórdia, ele semeia divisão, buscando enfraquecer a unidade do corpo de Cristo, como João fala em 1 João 2,19. O que é que o espírito do anticristo faz? Ele se opõe à obra do Espírito Santo. O espírito do anticristo resiste e se opõe à obra regeneradora e santificadora do Espírito Santo na vida dos crentes. O que é que o espírito do anticristo já está fazendo? Fomentando a iniquidade e o pecado. Eu quero fazer duas curtas aplicações. Uma aplicação prática. Meu irmão, minha irmã, fique firme e enraizado na palavra de Deus. Quando qualquer dos pastores pregar, qualquer missionário pregar, qualquer pessoa abrir a palavra e dizer que vai falar a partir da palavra, consulte a palavra. Vá à palavra. Coloque em prova o ensino. Faça como os de Bereia, que eram nobres, recebendo o ensino de Paulo, mas indo consultar as Escrituras Sagradas. Meus irmãos, só cuidando de estudar e examinar a palavra, irmãos, à luz do Espírito Santo, é que eu e você, nós vamos cultivar, irmãos, uma vida firmada no acerto, na verdade, na oração, na comunhão com Deus, e vamos conseguir discernir o verdadeiro do falso. E eu concluo com uma aplicação cristológica. Cristo advertiu sobre os falsos profetas e os falsos mestres. E ele vai dizer em Mateus 24, 24, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Veja, eles vão operar sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Irmãos, o engano é uma arma poderosa de Satanás. Satanás, ele tem os seus ardis e ele engana. Mas eu quero dizer a você que Cristo é a verdade. Cristo vai dizer em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Busque Cristo. Esteja firmado em Cristo, porque Cristo é nele que você encontra segurança contra todo o engano do pai da mentira. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.